tua Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 22. Glória a Deus. Glória a Deus. Acompanhe na tua Bíblia, por favor. Diz assim: e levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os, fez-o passar o ribeiro, fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem até o raiar do dia. E vendo este que ele não se entregava, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Até aqui podeis assentar. Glória a Deus. Eu quero colocar o tema como Val de Jaboque, lugar de encontro com Deus. Aqui hoje não é outro lugar, a não ser também um val de Jaboque, um lugar de encontro com Deus. Amém? Foi exatamente neste lugar que Jacó teve uma experiência, queria transformar por completo a vida deste homem. O interessante é que quando nós olhamos para a história, nós vemos Jacó enganando Esaú, tomando a bênção que era do seu irmão. Primeiro, o direito de primogenitura. Segundo, a bênção que era determinada para Esaú também acabou sendo tomada de uma forma fraudulenta. Teve que fugir. E aqui nós vemos que os acontecimentos não pararam, porque Jacó continuou trabalhando mais ou menos da mesma forma a respeito do seu tio Labão. Praticamente tudo que era de Labão acabou vindo para Jacó, e ele foi trabalhando desta forma. E depois de passado 20 anos, Jacó, cansado de ser usado pelo seu tio, então não decide tomar posse daquilo que era seu e partir com a sua família. Queridos, nós vemos aqui que quando Jacó está a caminho para voltar para a sua terra, ele tem a notícia de que o seu irmão vinha ao encontro dele com mais ou menos 400 homens para acabar com a história de Jacó e da sua família. Eu quero que você pense nessa noite, porque muitas vezes nós caminhamos, eu não estou falando que você tenha usurpado, que você tenha enganado alguém, ou que você tenha procedido da mesma forma, mas existe
momentos que precisamos ficar a sós com Deus e lutar por questões que verdadeiramente são questões preciosas para as nossas vidas. E existem algumas lições que nós precisamos aprender aqui. Que tempo, muitas vezes, não muda as circunstâncias. 20 anos havia se passado. E Jacó continuou sendo Jacó. 20 anos. 20 anos. Desde quando ele partiu até quando ele estava retornando para a sua terra, passaram-se 20 anos. 20 anos. Tempo, muitas vezes não muda as circunstâncias. Nós precisamos lutar. Distância também muitas vezes não muda as circunstâncias. Porque foram 20 anos distante do irmão e ao mesmo tempo Esaú continuou tendo a mesma mágoa, o mesmo ressentimento, por ter sido enganado, por ter sido usurpado algo que era seu, a bênção que era sua. Então isso quer dizer que distância também muitas vezes não muda as circunstâncias. Mudança de status social também não. Agora Jacó era um homem rico. Jacó não estava voltando da mesma forma como ele saiu, com a troca de roupa ou a mala nas costas. Não, ele não está voltando mais dessa forma. Agora ele está voltando como um homem rico. E isso fica claro na quantia dos presentes que Jacó foi enviando ao seu irmão. Mudança de status também não muda. Presentes também não mudam. Jacó tentou enviar muitos presentes para tentar acalmar Esaú, mas nada disso mudou. Jacó teve que lutar com Deus pela sua bênção, ou seja, pelo livramento que ele necessitava. Existem momentos na nossa vida que nós temos que ficar a sós com Deus. É muito bom, é gostoso demais. Olha que bênção, eu tenho um pastor, é muito bom. Eu tenho os presbíteros, os ministros, mais pastores, pastor Sidney, um pastor abençoado, presbíteros que estão comigo, que têm me ajudado de uma forma, assessores, líderes, todo o pessoal que trabalha, todo o pessoal, Carlinho, pastores, pastor aí dos músicos, Tainá dos jovens, Marlene dos diáconos, diaconisas e todo o pessoal. Mas existem momentos que é você e Deus, e não tem outra forma para você alcançar aquilo que você precisa. Não tem outra forma de acontecer uma mudança real na sua vida sem que seja você e Deus. Existem momentos que verdadeiramente precisamos fazer como Jacó, lutar com Deus pela sua bênção, lutar com Deus pela sua transformação, pela mudança da sua vida. De repente existe algo em você ou na sua vida, um vício ou uma questão que precisa ser mudado. Jacó ficou sozinho. Versículo 24 do capítulo 32. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até o raiar do dia. O interessante aqui dessa passagem, que o rio Jaboque é uma afluente do rio Jordão. Ou seja, um dos rios que desemboca no rio
Jordão. Val é uma parte de um rio onde o volume de água é menor, diminui, a ponto de se poder atravessar a pé, sem que seja preciso nadar. E foi exatamente isso que ele fez. Ele estava com toda a sua família, gados, ovelhas, jumentos, camelos, seus filhos, e tudo isso ele aproveitou este val de Jaboque, este lugar, onde poderia se atravessar a pé. E ele não ficou com ninguém ali, quer dizer, é no tete a tete. Falar sozinho com Deus, estar a sós com Deus. Você tem feito isso? Você tem falado com Deus? Este homem, literalmente, ele precisava ficar a sós com Deus. Jacó, Esaú, são gêmeos. E sabe como é que foi a forma? Jacó tentou sair primeiro, mas não deu, e acabou voltando. E o seu irmão Esaú saiu na sequência, nasceu na sequência. Sabe como ele saiu? Segurando o calcanhar do seu irmão. Desde o nascimento, sem ter noção ou entendimento algum, ele já tentou passar a perna no irmão. Será que você também não tem tentado passar a perna em algumas situações? Dentro e fora da igreja? Tem momentos que nós mesmos temos que lutar e buscar por uma solução. Quantos aqui precisam de um milagre? Erga sua mão assim, da solução de uma questão. Erga sua mão, olha aí. Todos nós precisamos. Existem momentos na nossa vida que nós mesmos temos que buscar uma solução. Não tem outro jeito. Ou você entra num tete a tete com Deus, para falar com Deus, para buscar a presença de Deus. Ou nós vemos aqui, da mesma forma como foi acontecendo com Jacó, 20 anos. 20 anos passou e agora chegou a hora de voltar. Chegou o momento de verdadeiramente usufruir daquilo que ele havia determinado a fazer, que era tomar a posse da bênção. Se você olhar para a história de Jacó, você vai ver que ele foi dependente da mãe. Quando solteiro, Jacó, depois de casado, em algumas situações, se mostrou dependente das suas esposas e depois do seu sogro, e assim por diante. Mas agora estava enfrentando uma situação de morte. Sabe o que nós fazemos muitas vezes? É que nós vamos enrolando, até não ter jeito mais. Já percebeu isso? Muitas vezes nós vamos adiando uma situação, uma decisão, nós vamos adiando. Coisas que nós temos que resolver agora, situações que nós precisamos desenrolar agora, e nós adiamos, porque está dentro de um confortável, está dentro de uma normalidade, então eu deixo. E nesse deixar, Jacó adiou essa luta por 20 anos. Por quanto tempo você está adiando uma situação que você precisa tomar agora? Por quanto tempo você está adiando uma atitude que você precisa tomar agora? Só que
Dentro desta história existe uma situação aqui que não dava mais para adiar. Dentro dessa situação, Jacó não teria mais, ou ele luta com o anjo, ou ele busca a sua vitória agora, a mudança agora, ou não teria outra forma. Será que nós vamos esperar também o momento onde não exista mais uma situação e nós vamos ser apertados de tal forma que nós temos que mudar, nós temos que tomar uma atitude? Aleluias. Amém, Jesus? Está tudo bem aí? Hã? Todos estão calmos? Se quiser pode dar glória, tá? Você tem liberdade para dar glória. Aleluias. Amém? Você já percebeu que nós só tomamos algumas atitudes quando não tem mais jeito? Alguns começam a querer mudar em relação à família, quando não tem mais o que fazer, a família quebrou. Outros começam a querer mudar quando não tem mais jeito, o ministério foi embora, acabou. Outros tentam mudar quando já perdeu o trabalho. Muda agora. Aceite o desafio nesta noite. Começa a mudar na sua vida aquilo que precisa ser mudado agora. Comece a deixar Deus transformar o que precisa ser transformado agora, porque Deus está falando comigo e está falando com você também. Deixa Deus tocar naquilo que você tem travado e não tem deixado Ele tocar. Começa a deixar Deus mudar aquilo que talvez até hoje você falou, nesta área não dá. Começa a falar com o teu Deus: Senhor, eu quero ser mudado, eu não quero ser mais Jacó, eu não quero ser mais enganador. Há momentos que precisamos ficar a sós com Deus. Versículo 26 diz: e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Entenda, Jacó, eu creio que ele deve ter feito isso antes de cair a noite. De tardezinha ele passou toda a sua família, todos os seus bens, ele passou por aquele val. À noite ele já estava preparado ali naquele lugar. E da noite estava começando a clarear o dia, porque é isso que a palavra de Deus diz. Já está começando a clarear. Deixa-me ir, não te deixarei ir, se não me abençoares. Faz um propósito com Deus. Senhor, eu não vou sair daqui hoje se não me abençoares. Ou Senhor, eu vou trabalhar um jejum, uma consagração, e eu vou estar no lugar secreto, e eu vou permanecer até a hora que o Senhor me abençoar. Até esse momento ele teve que agir como Jacó, ou seja, enganador. Como Jacó, enganador. Suas vitórias tiveram que ser manipuladas por eles. E o interessante é que isso resultou em muitas dores de cabeça para ele. E agora o seu irmão estava vindo contra ele por algo que ele tinha feito há mais de 20 anos. Precisamos
anular bênçãos roubadas. Precisamos anular bênçãos roubadas. Muitos estão vivendo debaixo de bênçãos roubadas, ou seja, rebelaram-se através de manipulações. Mas agora, como Jacó teve que fazer, teve que se arrepender e pedir perdão ao Senhor por isso. Em alguns casos, é preciso restituir de alguma maneira. Nos casos que não tem como restituir, deve-se compensar de alguma forma. Muitos estão vivendo debaixo de bênçãos roubadas. Pastor, tem disso? Tem. Tem. Tem, com certeza tem. A pessoa pode desfrutar hoje de um emprego que deveria ser de outra pessoa, através de um relacionamento romântico, bens materiais, ministérios, cargos, funções e por aí afora. Pessoas que sobem na costa de outros para poder chegar a um determinado lugar. Escute, você não precisa subir nas costas de ninguém para chegar a lugar nenhum, porque da mesma forma como Deus tem abençoado a este, vai abençoar a você também. Da mesma forma como Deus abre as portas a um, vai abrir as portas para você também. Você não precisa viver debaixo de bênçãos roubadas, através de manipulações, roubos, usurpandos ou situações das mais variadas formas. Você não precisa disso, porque você é filho, você é filha, e Deus tem prazer em abençoar você. Fica sós com Deus, luta pela tua bênção, luta pela tua família, luta pela tua casa, luta pela tua vida, luta pelo teu ministério. Gênesis 32, 28. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Jacó queria apenas a bênção ou o livramento. Jacó não pediu mudança de caráter, mudança de identidade. Não foi para isso que Jacó esteve ali. Jacó não ficou a sós para lutar com Deus porque ele queria uma mudança de caráter. Não, ele queria o livramento. Jacó, na verdade, estava com medo de morrer. Simplesmente isso. A mudança foi iniciativa do Senhor, porque Deus trabalha nas coisas importantes, enquanto nós queremos que Ele trabalhe apenas nas coisas urgentes. A urgência de Jacó era o livramento das mãos de Esaú. O medo era perder a vida dele, dos seus filhos, suas esposas, perder tudo que ele tinha conquistado. A iniciativa de mudança de caráter veio de Deus, porque Deus faz além daquilo que nós pedimos, ou pensamos, ou imaginamos. Foi iniciativa do Senhor. Se Jacó não passasse por uma transformação, ele novamente, ele iria cair posteriormente
estaria se colocando numa nova situação de perigo, porque ele era enganador. Pensa comigo, queridos. Deus não quer tratar somente nas questões de urgência da sua vida. Deus quer tratar verdadeiramente naquilo que precisa ser mudado, transformado. Porque não adianta nada o Senhor resolver uma questão de urgência hoje para você. Não adianta nada o Senhor resolver uma questão de urgência e não tratar o teu caráter, e não mudar verdadeiramente aquilo que precisa ser mudado, e não transformar verdadeiramente aquilo que precisa ser transformado. Vai continuar da mesma forma, vai cair em outra situação posteriormente, vão vir outros problemas. Deus estava sanando uma situação, Deus estava resolvendo uma situação. A questão aqui não era Esaú, a questão aqui era Jacó, que era falho de caráter. Aleluias. Amém, Jesus? Deus quer tratar verdadeiramente aquilo que precisa ser tratado. Deus quer curar o que verdadeiramente precisa ser curado, precisa ser tratada. Qual é a questão que verdadeiramente precisa ser mudado na sua vida? Jacó se posicionou em não deixar o anjo ir até que ele fosse abençoado. Talvez você esteja empurrando algumas situações da forma como dá. Olha, eu vou deixando, eu vou levando. Mas até quando? Até quando? Enquanto isso você não percebe que o teu ministério está indo embora. Enquanto isso você não percebe que a tua família não flui legal. Enquanto isso você não percebe que poderia estar galgando patamares melhores, maiores dentro de uma empresa. Se Jacó não passasse por uma transformação, ele iria obter o livramento de Esaú, tudo bem, mas com certeza, posteriormente, se colocaria numa nova situação de perigo. Trabalhar nas coisas importantes de nossas vidas, e não somente nas urgentes. Com certeza você teria muitas coisas urgentes para apresentar aqui para mim, se eu perguntasse para você: pastor, estou lotado de coisa urgente, preciso resolver coisas que era para já ter resolvido há muito tempo. Mas quais verdadeiramente são as importantes que precisam mudar em você? Fale com teu Deus. Sabe, a presença mais marcante que tem aqui nesta noite é a presença do Espírito Santo de Deus. O Senhor disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar sobre vocês o Espírito Santo. Eu vou enviar sobre vocês o Consolador. Então o Espírito Santo de Deus, eu não tenho dúvidas nenhuma de que a presença dEle é real aqui neste lugar e que Ele está falando com você. Só que não vai adiantar nada o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração e você sair, ouvir de um lado e soltar do outro, e não ter atitude nenhuma de mudança, de transformação amanhã. Não vai adiantar. Se você não falar com o Senhor, não tiver uma conversa real com o teu Deus, e falar com o teu Deus em verdade. Versículo 30 diz: e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, e manquejava da sua coxa.
interessante aqui é que, na primeira situação de aperto, sabe o que Jacó fez? Correu. Na segunda, quando ele viu que o sogro já estava enxergando todas as questões e que ele já havia pego tudo que era do sogro, sabe o que ele estava fazendo? Correndo. Sabe o que o anjo fez? Tocou na coxa. Depois desse encontro, sabe a única coisa que ele não conseguiria fazer? Correr. Sabe o que significa isso? Que ele iria ter que estar na dependência total de Deus. Isso você nunca ouviu. Dependência total de Deus. Sabe o que nós fazemos? Quando as coisas apertam, nós corremos, fugimos, porque nós não queremos que se toque em algumas áreas que nós mantemos como pecadinho de estimação, como aquelas questões que nós não aceitamos, que nós achamos, olha, isso aqui não precisa mudar, isso aqui é ignorância, isso aqui é assim mesmo, pode deixar, Deus tocou na coxa, não vai correr mais, não vai fugir mais. Sabe que Deus está falando para você, se for preciso, vou tocar na coxa. Não vai dar para fugir mais. Não vai dar para correr mais. Porque era exatamente isso que ele fazia constantemente, fugindo, era uma fuga. Então apertou e eu fujo, apertou e eu escorrego. Tocou na coxa. E depois desse encontro, sabe o que aconteceu? O resto da vida manquejava. Sabe o que parece? Que alguns estão esperando o toque na coxa. Quer? Hã? Vai esperar? Vai esperar? O Senhor não vai tratar com você diferente do que tratou com Jacó. Deus ama você da mesma forma como amou a Jacó. Diga aí para a pessoa que está do teu lado, Deus ama você da mesma forma como amou a Jacó. Deus não vai deixar de dar o tratamento para você. Deus não vai deixar de dar um tratamento a você. Talvez você esteja vindo para o Senhor com algumas questões urgentes na sua vida e você esteja dizendo assim: Senhor, me socorre nessa questão. Senhor, eu estou orando por esta bênção. Senhor, eu quero este milagre. Senhor, abre essas portas. Glória a Deus, eu creio que Deus vai fazer isso, que Deus vai abençoar você. Deus tem prazer em abençoar a vida dos seus filhos. A palavra de Deus diz que o Senhor tira do ímpio e dá aos seus filhos. Isto é palavra de Deus. Mas Deus não está interessado em tratar somente as coisas urgentes da sua vida. Deus está interessado em tratar literalmente as coisas importantes. Não vai ser mais Jacó o teu nome vai ser Israel, príncipe de Deus. Chega de engano, chega de mentira, chega de usurpar, agora é Israel de Deus. Sabe o que eu acho interessante? Eu já preguei a respeito disso aqui. É que aquele que era enganador, agora leva o nome de Israel. Israel é o nome de uma nação. Israel é o nome de uma nação. De alguém que era enganador. Deus amou ele de tal forma que hoje tem uma nação com o nome de Israel. Vi Deus face a face. Peniel.
Um dos significados de Peniel é olhar nos olhos. Jacó não viu Deus em sua essência, porque ele não suportaria, mas da forma que Deus se apresentou a ele como um varão ou um anjo, ele pôde ficar frente a frente com Deus. Olha, escute isso, é interessante. Quando alguém está envergonhado, não consegue olhar as pessoas nos olhos. E sabe o que é interessante? Quando alguém está envergonhado, ou pecou, ou fez alguma coisa que não agradou a Deus, além dela não conseguir olhar as pessoas nos olhos, ela acha que todo mundo olha diferente, como se soubesse do que ele ou ela fez. Já sentiu assim? Parece que todo mundo está olhando para você. Tem pessoas que deixaram de vir à igreja com vergonha de um pecado ou de uma atitude errada, porque acha que as pessoas estão olhando de forma diferente. Olha, todo mundo naquela igreja olha para mim de forma diferente. Não, é mentira. As pessoas não estão olhando para você, estão olhando normalmente como olham para qualquer um. É que a vergonha faz isso. Sabe o que isso significa nesta passagem? Que Jacó passou por uma transformação que tirou a vergonha que ele carregava pelos erros passados, porque Peniel é olhar nos olhos. Amados, é muito fácil para um pastor conhecer quando alguém falhou, fez meleca ou alguma coisa relacionada a isso. Sabe por quê? Porque você vai conversar com a pessoa desvia o olhar. Ela não olha nos teus olhos. E ela foge. Olhar nos olhos. Peniel, olhar nos olhos. E Jacó conseguiu fazer isso, sabe por quê? Porque ele foi transformado. Caiu a vergonha. Caiu aquilo que ele mais precisava na verdade. Jacó passou por uma transformação. E é por essa mudança de caráter que o Senhor quer que passemos. Trabalhar em nós o que verdadeiramente precisa ser mudado, precisa ser transformado. Será que você não está fazendo como Jacó? Apertou, espirra, corre. Aonde Deus tocou em Jacó? Na coxa. Dá para correr? Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós entendemos aqui que nada aconteceu de mal a Jacó e a sua família. E o encontro foi marcante. Se abraçaram, se choraram. Houve um concerto, houve uma mudança. Houve um reparo. Houve um reparo aqui. Mas o que mais importante, como eu disse aqui nessa noite, não foi o livramento. Foi a transformação do caráter.